Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o Plano Nacional de Educação. O projeto de lei que estabelece as diretrizes do setor para os próximos 10 anos está em fase final de tramitação na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o texto seja votado pelos parlamentares nesta semana e em seguida encaminhado para a sanção da presidente Dilma Rousseff. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Carlos Roberto Jamil Cury, professor da PUC Minas e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor Cury, seja bem-vindo. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Eu queria saudar o Simpro mais uma vez por essa continuidade do Extra Classe e saudar todos aqueles que estão nos ouvindo. Ok, agradecemos. Professor, qual é o balanço que o senhor faz da tramitação do Plano Nacional de Educação até esse momento? Olha, a gente tem que levar em consideração o fato de que ele foi enviado ao Congresso Nacional em dezembro de 2010 e a perspectiva era de que ele fosse aprovado por setembro de 2011. Então, nós estamos aí com um atraso de mais de 2 anos em relação a um plano que deveria chegar a 2022, comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Uma data simbólica, né? Então, esses 10 anos agora certamente ficarão comprometidos. Desse ponto de vista, é negativo. Agora, o que ele tem de positivo é que, bem ou mal, ele esteve aberto à participação de organizações, de corporações, de sindicatos, associações científicas, etc., que fizeram com que ele, do projeto inicial, ele chegasse agora nos seus finalmente, né? E nesses finalmente nós temos alguns pontos em que nós precisamos realmente encerrar a discussão para que ele entre em vigência. Nesse sentido, professor, de um modo geral, quais são os principais avanços, retrocessos? O plano, pensaria a respeito disso? Vamos dizer o seguinte, ele tem como suporte anterior o fato de que agora nós temos constitucionalmente um Sistema Nacional de Educação. É o que eu sempre digo. O Sistema Nacional de Educação existe. Agora, o plano é para lhe dar a consistência, ou seja, passar da existência para a consistência. E o plano é um destas partes significativas do Sistema Nacional de Educação. Pois bem, as 20 metas que fazem parte dele, agora 21 metas, de fato são metas interessantes, não é? Porque, ora, estabelecendo o aumento de vagas de acesso, desde a educação infantil, pré-escola, até, não é, o ensino superior, e, ao mesmo tempo, tendo como eixo 2 pontos que nos são muito significativos. Um é a qualidade, através do custo aluno qualidade inicial, o CAQ. E, do outro lado, a valorização do corpo docente. Nós temos que ver agora as estratégias e ver em que medida nós teremos recursos para dar conta do acesso, da qualidade e da valorização do magistério. Certo, professor. Agora, um dos pontos polêmicos diz respeito ao investimento do setor. Muitas entidades e pesquisadores dizem que o fato de o plano permitir que nos 10% do investimento em educação possam ser incluídos recursos destinados, por exemplo, a programas para o setor privado. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Olha, nós temos que olhar de 2 pontos de vista. Do ponto de vista constitucional,
O artigo 212, ele permite, sim, que determinados recursos, provisoriamente, sejam encaminhados para instituições privadas, sobretudo as sem fins lucrativos, por meio de bolsas e tal, e tal, e tal, né? Então, isso está na Constituição, de maneira que, para você reverter isso, você teria que reverter mediante uma emenda constitucional que seria extremamente complexa e muito difícil. Outra coisa é você colocar num plano determinados programas. Rigorosamente, isto não faz parte de um plano. Né? Então, isto deveria ficar fora do plano à luz do mandato constitucional. De maneira que, no meu ponto de vista, estes programas, eles poderão, certamente, ter um tempo de vigência até que o setor público possa preencher aqueles 60% de que fala o próprio Plano Nacional de Educação em relação ao número de vagas do ensino superior. Professor, da forma que está elaborado, há algum risco deste plano acelerar o ritmo, por exemplo, de expansão educacional sem melhorar, por exemplo, a questão da qualidade? Qual é a avaliação que o senhor faz? O plano tem uma incidência muito grande na educação básica. Tá? Ele tem um foco mais cuidadoso, eu diria, com relação à educação básica. Com relação à educação básica, você, de fato, tem uma hegemonia do setor público, embora, ultimamente, tenha havido um certo crescimento do setor privado com relação ao ensino médio e com relação à educação infantil pré-escola. Mas nada que retire a hegemonia do setor público. Então, os recursos do pré-sal e os recursos do Fundo Social, que serão agregados aos 25% dos estados, 25% dos municípios e 18% da União, poderão, sim, beneficiar uma melhoria da educação básica, sobretudo se cuidarem da questão da qualidade e da valorização dos professores. Com relação ao ensino superior, é muito difícil, a não ser que o plano permita um maior detalhamento da regulação que já existe em relação à expansão do ensino superior privado. Certo, professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Vamos lá. Após quase 4 anos de tramitação no Congresso, a votação do Plano Nacional de Educação no plenário da Câmara dos Deputados ainda não aconteceu. A proposta deve entrar novamente em pauta no dia 21 de maio. O PNE estabelece metas para a educação a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Um dos pontos polêmicos da discussão é o que diz respeito às questões de gênero. Alguns grupos se posicionaram contra a inclusão do tema no texto do plano e o assunto foi retirado. Para este pesquisador em gênero e sexualidade, apesar de não ser uma das diretrizes do PNE, o tema precisa ser debatido pela sociedade e dentro das salas de aula. A questão é que muitas vezes a gente lida com o diferente como uma ameaça. E o diferente, ele tem que ver como uma oportunidade de aprender. As dificuldades estão, muitas vezes, em nós em lidar com elas. Então, se elas aparecem, nós temos que buscar aprender sobre elas. E não fazê-las como se elas fossem uma ameaça, excluí-las e abolir. O professor lançou um livro sobre a temática e espera mobilizar professores e alunos nessa discussão. Uma das constatações que eu tive na pesquisa foi de que, muitas vezes, o que precisa fazer a mudança não é somente o método pedagógico, que existem inúmeros métodos pedagógicos eficientes sobre vários assuntos. A questão é o sujeito. Se o sujeito possui
alguma dificuldade em lidar com uma questão, em lidar com um assunto, dificilmente ele vai abordá-la. O desafio para o professor é enorme. Ele é responsável por um processo educativo que aborde as diferenças. Aqui nessa escola em Contagem, os pequenos aprendem desde cedo que a afetividade é importante em todas as etapas da vida. As questões de gênero e sexualidade são incluídas no dia a dia das crianças. Quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de afetividade, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de contato um com o outro e contato consigo mesmo. Para a professora, a exclusão da questão de gênero do PNE significa um retrocesso. A educação não tem um olhar diferenciado para essa questão do gênero, da sexualidade, da afetividade e desde a mais tenra idade da escolarização, é uma perda muito grande, infelizmente. O envolvimento da família é essencial para o desenvolvimento e formação dos estudantes. Não é só a criança que precisa de orientação. A gente que é mãe, família também precisa estar orientada, mesmo porque a gente precisa educar eles de uma forma correta. A gente educa e é educado ao mesmo tempo. Agora, professor, quando o Plano Nacional de Educação foi apresentado em dezembro de 2010, o ministro da Educação disse que um dos elementos centrais era a valorização da carreira docente. O que precisa ser feito, aliás, para alterarmos o quadro atual e, de fato, valorizarmos a carreira docente e os professores? Olha, esta valorização... Quais são os primeiros passos? Sim, essa valorização implica em você, vamos dizer, debulhar esta situação. Então, uma coisa é com os que estão se formando, outra coisa é com os já formados. Então, com relação a isso, nós teríamos, para os já formados, pensar efetivamente, e o plano abre perspectiva para isso, numa formação continuada que não seja simplesmente pipocar de um cursinho aqui, um cursinho ali. Isso não é formação continuada. Teria que ser algo muito mais orgânico e não simplesmente um pipocar aqui, um pipocar ali. Com relação à formação inicial, a situação é mais grave. Por quê? Porque a maior parte dos formandos está nas instituições particulares. E nem todas primam pela qualidade e pela oferta de um ensino de boa qualidade. Além disso, nós temos o problema da formação inicial ainda feito por instituições que oferecem educação à distância sem o devido rigor. Então, a formação inicial, ela é fundamental e ela precisa ser repensada. Ela não pode ficar exclusivamente na mão das instituições particulares, tem que ser balanceado com o setor público. Ela precisa ser hegemonicamente, ou seja, majoritariamente presencial, e ela precisa ter um tempo qualificado para a formação de professor. O outro ponto, também a ser debulhado, é a questão da carreira. Ninguém vai se sentir atraído para essa profissão se não perceber que, entrando na carreira, ele terá a chance de subir na carreira e, portanto, se qualificar por programas melhores de especialização, de mestrado, evidentemente, por um salário melhor, não é? Então, a questão da carreira. E, finalmente, nós temos a questão básica, que é a questão salarial, né? Apesar de haver uma lei de caráter nacional, né, ela significou uma brecha num ponto que era muito difícil você conseguir isto de modo nacional. Isso foi realmente uma conquista importante, porém os valores ainda são pouco atraentes. Então, a gente espera que, mediante a Lei 12.858, que é aquela que regula a destinação do pré-sal e do Fundo Social, que esses recursos sejam efetivamente, como diz um dos incisos dessa lei, seja efetivamente aplicado na valorização salarial dos professores. Tá? Então, existe isso. Agora, o que é importante? Um Simpro,
né? É importante que a categoria ela se aproprie destas coisas, que ela leia esse documento, que ela se mobilize em torno disso e seja capaz, não é, de passar, então, como diz esse termo moderno aí, empoderamento, né? Que ele se empodere daquilo que a legislação lhe permite e os mecanismos e passe a exigir a efetivação desse tipo de coisa. Certo. Agora, professor, quais outros pontos o senhor considera centrais que não estão atualmente no PNE e que precisam avançar para que a educação brasileira consiga associar inclusão com qualidade nesses próximos 10 anos? Eu acho que o que hoje nós estamos precisando, no plano como um todo, é um maior cuidado com as creches. As creches são realmente hoje a grande demanda de vaga, de acesso da população. E nós não temos sequer 50% das crianças de 0 a 3 nas creches no Brasil, atendidas nas creches no Brasil como um todo. E é a maior demanda hoje. Certo, professor Carlos Roberto Jamil Cury, eu agradeço a sua participação e mais uma vez a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. É sempre um prazer estar no Extra Classe e eu, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades, fico muito grato por poder contribuir com essa discussão e que a categoria assuma também estas pautas, porque assumindo estas pautas, a gente, passo a passo, a gente pode fazer avanços significativos. Com certeza. Confira agora a agenda da semana. Está sendo realizado em Belo Horizonte o ciclo de debates Reforma Urbana. Até o dia 28 de maio serão debatidos temas como direito à cidade, direito à moradia, mobilidade urbana e desafio das lutas urbanas em BH. Os debates serão realizados toda quarta-feira, das 7 às 9h30 da noite no Sindibel. A entrada é franca. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Em assembleia no dia 13 de maio, os professores de escolas particulares de Belo Horizonte recusaram a proposta patronal de reajuste de apenas 6,02%. A categoria reivindica aumento de 10%, entre outras propostas que valorizam a profissão docente, como a equiparação dos pisos da educação básica. Os professores denunciam a pressão e o assédio moral que sofrem nas escolas. As escolas vêm aumentando mensalidade de forma acelerada, acima da inflação. Somente nos últimos 5 anos foram 84% acima da inflação. Então, o que nós temos é um processo de expansão do setor privado, aumento de mensalidade, exploração do trabalho, aviltamento das relações do trabalho no interior das escolas e um comportamento completamente desigual. Então, o que nós estamos chamando a atenção da sociedade, porque cada vez mais pagam mensalidades caríssimas e as condições de trabalho e a situação em todas as escolas cada vez mais precárias. Essa é a nossa denúncia e nós queremos continuar a mobilizar essa categoria para enfrentar essa situação tão adversa, não só para os professores, mas para a educação fundamentalmente. Para a diretoria do sindicato, a campanha reivindicatória 2014 deve continuar até que os donos de escolas reconheçam a necessidade de valorizar os docentes. Nós vamos continuar junto ao Finep, buscando melhorar esse índice. Nós temos a nossa proposta e a proposta que o Finep apresenta até o momento mostrou-se inviável, muito aquém das nossas necessidades. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.